Salve Fubinicaranda, daqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, tem um projeto de lei que é a coisa mais perigosa, mais ameaçadora que já teve as redes sociais, a todas as pessoas que criam vídeo, têm página, enfim, que são classificadas como influenciadores. A democratização da informação está em perigo e você vai entender o porquê. Não é exagero, não é um presságio, é um fato. Estão tentando acabar com a democratização da informação e devolvê-la às mãos sujas da grande mídia. Eles não estão aguentando a competição, apesar de toda a limitação. A diferença como é tratado os conteúdos, quando é a grande mídia que produz aqui mesmo nessas plataformas, eles ainda estão achando pouco. Toda a regalia, as vantagens que eles têm. Eles podem colocar títulos apelativos, eles podem colocar imagens fortes e pesadas, podem tocar em assuntos proibidos, porque são a mídia. Já se você é um simples canal, uma pessoa comum, você fala do mesmo tema, pode ter uma opinião parecida com o que aqueles estão dando e eles não vão sofrer os mesmos problemas que você sofrerá. Então já tem toda essa diferença. Mesmo assim ainda acham pouco. E aí vem um tal de José Nelto, do PP de Goiás. Eu não sei como é que um cara desse teve 68 mil votos. Um cara que durante uma votação da ordem do dia, de uma sessão ordinária, outro deputado, Santana Gomes, do PSL, cobrou desse deputado, José Nelto, que ele subisse à tribuna para responder às acusações feitas pelo Paço Municipal de Goiânia. Preste atenção. A acusação, meus irmãos, era que ele utilizava laranjas em loteamentos da capital. E as acusações eram graves, meus irmãos. Ela está aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e dizia o seguinte, ó: as acusações foram feitas pela Prefeitura depois que o PMDBista disse que os órgãos municipais CEPLAN, AMA e Comungue seriam atos de corrupção. Uma acusação séria como essa merece no mínimo que o senhor suba a essa tribuna para respondê-las, enfatizou, né? E ele nem chegou a subir aqui. Outro baba-ovo dele foi que defendeu ele na época. A justiça no Brasil, meus irmãos, ela acontece pela sua cara, pelo que você fala, pelo que você é, quem você está sendo contra. É assim que é feito, é escolhido, não importa o que é dito, importa quem diz. E você já deve ter percebido isso, vendo polêmicas, inclusive com pessoas que você conhecia, que você seguia, que você gostava. A justiça está assim. Essa prática, infelizmente, ele pode bater no peito e dizer: olha, eu sou honesto, não tem nada provado contra mim judicialmente, não tenho nenhum processo, não fui condenado em nada, porque é assim mesmo. O Lula até pouco tempo também batia no peito. Olha só quando fizeram uma investigação. Imagina se fizesse num homem desse. Um homem que criou agora, como você pode ver, né, um projeto para proibir que pessoas como eu falem isso aqui que eu acabei de falar. Olha aqui a dica da nossa irmã Andresa de Moraes, desde já fica o agradecimento mais uma vez a essa irmã de fé e batalha. Projeto quer regulamentar a profissão de influenciador digital no Brasil, 15/9/2022. Isso aqui, meu irmão, já é uma mensagem subliminar. Quando você vê, projeto quer regulamentar, na verdade, projeto quer burocratizar influenciadores que falam o que não devem no Brasil. É isso aqui que deveria ser o título da matéria. Olha só. Todos sabem que o Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo, que tenta regulamentar a internet, criptomoedas, redes sociais, enfim, tudo que possa de uma forma ou de outra gerar mais tributos para o governo. Não é apenas isso, né? A matéria começa, infelizmente é boa a matéria do Tecmundo, mas tem essas manipulações. Não é apenas cobrar impostos. Eles poderiam muito bem fazer isso já na fonte. A questão não é essa. E eles já cobram. Nada é de graça nesse país, eles já cobram. Mas a questão aqui é limitar a informação. Do jeito que a coisa tá, mesmo com todas as restrições que eu falei, a diferença deles poderem falar de diversos temas, usarem diversas imagens, nós não. Ainda assim, muitos de vocês preferem ouvir um cara simples como nós. E a mídia não tem gostado disso. De ver um cara lá dos cafundós do Juda com mais credibilidade do que um jornalista da UOL, da G1 e etc, etc. Então a questão é colocar a informação na mão dessas pessoas, essas pessoas que não vão levantar hipótese, não vão argumentar, não vão raciocinar em voz alta junto com o que o público realmente pensa. Então, vamos criar restrições, é isso que eles querem fazer. Vamos tirar a palavra da boca deles. São leis, decretos, portarias, normas técnicas, além de outros, ou seja, um grande número de legislações que fazem até os advogados ficarmos confusos. Imagine então quem não é advogado como fica. Agora, pelo projeto de lei PL número 2347/2022, apresentado pelo deputado José Nelto, do PP de Goiás, eles querem criar ou regulamentar uma suposta nova profissão chamada de influenciador digital profissional.
Isto é, pessoas que se tornam formadoras de opinião de uma sociedade hiperconectada, onde qualquer um tem o direito de exercer uma profissão e ganhar dinheiro de forma honesta, já que informa e fomenta o acesso à informação e ao conhecimento, tal como são as regras estabelecidas nos incisos 2, 5 e 6 do artigo 2, bem como o inciso 1 do artigo 3 e o 2 do artigo 4, do chamado Marco Civil da Internet. Agora, o que é importante, o que é que vai acontecer com todos, né, que trazem informação? Qualquer canal que você gosta, você mesmo que pensa em fazer um canal, ou que já tem, que tem páginas e etc. O que é que vai acontecer se você for considerado um influenciador digital e se essa PL for aprovada? Vamos lá. De acordo com a própria matéria, se essa PL for aprovada, a situação vai ficar bem complicada para quem quer se tornar um influenciador digital ou para quem já está nessa área, porque são diversas exigências para ocupar o cargo. Pelo artigo 6 da PL, os influenciadores digitais profissionais deverão se cadastrar e ter autorização para o exercício de sua profissão. É isso mesmo, meus queridos ou aspirantes a influencers. Vocês terão que se cadastrar e pedir a benção do governo federal para exercerem a sua atividade de forma livre e desimpedida, senão você será impedido. Preste atenção. Quem sabe não é criado um sindicato ou agência reguladora e vocês passem a ter que recolher contribuições além daquelas referentes a notas fiscais emitidas, não é mesmo? E tem mais. Se o influenciador quiser falar sobre um determinado assunto, tem que apresentar conhecimento técnico, que é representado por um título de graduação naquele assunto. Então você tem que ser formado, né? Você tem que ter o conhecimento através de alguma coisa que ele considere isso, tá certo? A própria matéria vai dar um exemplo aqui que representa bem, não precisa nem eu falar aqui. Preste atenção, matéria da mídia ainda. Parece brincadeira, mas isso está previsto no artigo 7. Só com isso é que a pessoa poderá ser considerada um verdadeiro influenciador digital profissional. Senão a sua profissão será enquadrada, sabe-se lá em qual das que já existem no mercado. Preste atenção aqui. Vamos pegar um cara como o Dr. Laí Ribeiro, que é um médico graduado, muito estudado, conhecimento vasto, mas que, como a regra permite, ele só pode ter uma especialização. Você não pode ter duas. Se ele falar de qualquer outro assunto, se ele estudar, se ele for um expert no assunto, ele jamais será especialista, porque a lei só permite que ele tenha uma especialidade. Dessa forma, toda vez que ele fala de um assunto que não está dentro dessa especialidade dele, que as autoridades não reconheceram, que ele tem essa especialidade, não importa, repito, o quanto ele estude, quanto conheça da área, quanto seja relevante as informações que ele passa, a mídia sempre o atacará dizendo o médico não tem especialidade nesse assunto. Aí coloca outro especialista que tem a especialidade no assunto e as pessoas que não conhecem o trabalho da pessoa vai dizer, olha, o idiota falando aí de uma coisa que ele nem estudou para isso. É isso que fica marcado. É a mesma coisa aqui, ó. Um exemplo lá de nós, ó, que a própria matéria dá. Você é um amante da culinária, tá certo? Cozinha muito bem uma comida estrangeira, tá certo? Mas nunca vai poder dizer que é chefe de cozinha ou formado em gastronomia. Não importa se a comida que você está fazendo ali, a receita, é uma receita italiana, é uma receita francesa e você faz tão bem quanto um chefe de lá, porque você passou vários anos morando lá, porque você fazia isso em um restaurante, mas não era fichado, né? Você estava lá clandestino, enfim. Você aprendeu, sabe fazer tanto quanto um chefe lá, que as pessoas pagam milhares de dólares para comer a comida daquela pessoa. Não interessa se você sabe fazer na sua casa. Você tem o diploma? Não tem o diploma não, então não vale nada. A própria matéria diz isso, ó. Não posso falar que sou cozinheiro, porque faço isso de forma amadora. Portanto, a falta de diploma não me impede de escrever e falar sobre o assunto, indicando restaurantes, pratos de que eu mais gosto e até mesmo postando algumas receitas executadas por mim de forma amadora. Ou seja, isso não é empecilho para que eu seja identificado como um influenciador digital profissional ligado a assuntos da culinária e da gastronomia. A matéria cita inclusive outros exemplos, ó. Pessoas com muita experiência em economia, mas que não são economistas, se derem dicas para o povão sobre como poupar ou ganhar dinheiro, ou se forem jornalistas e tiverem um canal em que se discute um assunto, mesmo que tenham milhões de seguidores, não poderão ser chamados de influenciadores digitais profissionais. Será que serão chamados de palpiteiros? Então meu irmão, você vê aqui, né? A pessoa tem de economia, é uma pessoa bem sucedida, mas ela tem um diploma? Não, então é um palpiteiro. É assim. E se for só classificar a pessoa como palpiteiro, era uma coisa. Mas o que é que vamos dizer? Olha, aí é um perigo que esse cara tá falando. Bloqueia ele, impede ele de falar. Entende, meus irmãos? É aí que eles querem chegar. Aqui fica uma pergunta. Qual é o critério para que uma pessoa qualquer seja considerada influenciadora digital profissional? O que é preciso ter ou fazer? Quantos seguidores é preciso ter? Experiência? Aí já foi explicado, né? Lá em cima, né? O cara faz essa pergunta aqui porque
é ter diploma, meu amigo. O que eles querem é isso, ter diploma, e aí eles vão analisar isso e ver se você realmente ainda é digno, né? Ou seja, se você está disposto a seguir as regras deles, né? Você imagine, meus irmãos, como é que vai ficar a informação. Vamos ver o que é na PL, né? Pode ser considerado inconstitucional e não pode ser aprovado no ponto de vista jurídico. Aqui a matéria faz uma análise se é constitucional essa PL, tá certo? Então vamos ver aqui, né, no ponto de vista de advogados, vamos lá. A Constituição Federal, no inciso 13 do artigo 5, assegura que o exercício de qualquer profissão é livre, respeitadas as qualificações que a lei exige. Porém, essas qualificações não podem impedir que o cidadão exerça essas profissões se as exigências forem descabidas, como a de diploma de graduação e cadastro, porque o parágrafo único do artigo 170, também da Constituição Federal, diz que todos podem exercer qualquer atividade econômica, independentemente de autorização, salvo em casos específicos como bancos e jornais. Ainda, essa exigência é uma verdadeira discriminação entre quem teve a chance de fazer uma faculdade e aquela que não teve, afrontando a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, da igualdade, da liberdade da expressão, da livre concorrência, da busca pelo emprego e tantos outros. Dessa maneira, discrimina pessoas, pois só quem estudou é que pode ser chamado de influenciador digital profissional, e quem não estudou sabe-se lá do que será chamado. Peraí, uma pausinha aqui, meu irmão. Não é só a pessoa em si, não é só nós que fazemos os vídeos. Isso aqui também é jogar no lixo, né, a opinião de vocês. Porque quem melhor do que o público para dizer se a pessoa está dizendo a verdade ou não? Não tem como uma pessoa passar, por exemplo, aqui no nosso canal, 8 anos mentindo, sem que o próprio público cobre por isso. É chamar as pessoas de idiotas, é chamar as pessoas de imbecil. O criador de conteúdo, seja em qual área for, se ele não anda com a verdade do lado dele, se ele anda inventando as coisas, mais cedo ou mais tarde a casa dele cai. Quantos canais nós já conhecemos que as pessoas simplesmente perderam o interesse? Que eram grandes, fizeram até entrevistas na grande mídia. E hoje ninguém quer saber por quê. Porque as pessoas, de uma hora ou outra, percebem que a pessoa é manipulador, que a pessoa está mentindo. E perdem o interesse. Então, se tem uma pessoa qualificada para dizer quem presta e quem não presta, quem está fazendo um bom trabalho e quem não está, é o próprio público. A matéria continua dizendo: e o tal cadastro serve para qual finalidade? Em que momento a pessoa deve fazer? Quais são os critérios? É tudo extremamente vago. Segundo a própria Lei da Liberdade Econômica, a Lei número 13.847/19, no artigo 2, um dos princípios é a garantia da liberdade no exercício das atividades econômicas e excepcionalidade de intervenção do Estado nessas atividades. Porém, mais uma vez, o governo quer regular uma atividade colocando entraves e mais entraves no desenvolvimento e na livre iniciativa, o que se remete ainda ao inciso do artigo 3 dessa mesma lei. Nesse ramo de atuação, o que manda não é a lei, mas sim a quantidade de seguidores das pessoas, a qualidade do material criado, se ele é ou não coerente no que cria, se respeita o público e fala a linguagem dele, em suma, se o mercado gosta ou não do seu conteúdo. Torço para que essa PL não seja aprovada, pois do contrário, certamente, os influenciadores digitais atuais e futuros terão dificuldades para exercer a sua atividade e provavelmente teremos que ingressar com ações judiciais contra essa regulamentação. Então aqui encerra a matéria. Uma coisa que eu tenho que acrescentar, meus irmãos, é que a própria Constituição ela foi feita por homens, né? E ela já deixou aberta esse medo de, caso a informação fosse democratizada, como está agora, eles pudessem agir. Porque o artigo 5 diz: assegura que o exercício de qualquer profissão é livre, respeitadas as qualificações que a lei exige. Então a lei pode exigir. É constitucional, sim. Você vê que a matéria enrolou, mas sabe que foi criada constitucionalmente, até porque esse José Nelto é advogado, ele sabe o que está fazendo. Não é qualquer analfabeto que chegou ali e deu na telha e escreveu um monte de bobagem que não tem constitucionalidade. Essa lei é baseada na Constituição, o que deixa claro as qualificações que a lei exige. Então é só fazer as tais exigências e já era. A pergunta aqui que tem que ser feita, mais uma vez, infelizmente cai nas eleições. Você acha que se Lula vencer as eleições, ele vai pensar 2 vezes em aprovar um troço desse aqui? Você acha? Até com esse governo que está aí fraco, né, mas que ainda diz defender a liberdade de expressão, tem o perigo de ser aprovado? Veja, perigo. Já com o Lula vai ter a certeza. Então é esses pontos, meus irmãos, que eu tenho levantado em vários assuntos, em várias coisas polêmicas que vão afetar diretamente o seu dia a dia. Você vê, você mora aqui, por exemplo, no meu estado, em Pernambuco, e pensa: o que é que eu tenho a ver com um deputado lá em Goiás? Pois é, ele está criando lei aí federal para você. Você entende como a política é importante, você entende como precisamos de uma reforma urgentemente, como propôs
o Clodovil, de diminuir esse número de parlamentares, porque são muitos deles ali. Fica ruim, meus irmãos, até pra gente conseguir aqui, nós, né, que trabalhamos com notícia, fica ruim de a gente monitorar, de ver o que é que esses caras estão fazendo todos os dias, quem são eles, quais os processos, quais as tretas, quais as denúncias que tem contra essas pessoas. Fica difícil porque são milhares, todos sustentados com dinheiro público. O número de parlamentar deveria cair mais de 80%. Se tivesse menos gente, nós poderíamos ficar mais em cima. Olha, esses são os que estão criando lei. Tem aqui, ó, 30 pessoas, pronto. Dá pra gente fazer um monitoramento. Mas por que coloca tantos? Coloca-se tantos porque o poder fica fragmentado. E o poder fragmentado fica muito mais fácil de você manipular esses fragmentos, de você colocá-lo nos bolsos. É isso que está acontecendo, infelizmente. Essa é a realidade, meus irmãos. Então, a informação como você conhece, as redes como você conhece hoje podem mudar se isso aqui for aprovado. Veja como o que a gente fala aqui, e não estou falando especificamente do canal, mas eu digo no geral, todos nós, como está pesando a pancada e como eles estão incomodados com isso. Basta vacilar um pouquinho e não tenha dúvida, meu irmão, que isso vai ser aprovado. Então, agora que você está informado, eu peço que você passe a informação adiante, mostre para mais pessoas, meus irmãos, porque isso é de extrema importância, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se há uma chance de despertar, meu irmão, é através da informação. E se eles tirarem isso de nós, já era, literalmente já era. Enfim, eu vou ficando por aqui. Deixa aí o teu comentário, a tua opinião. E não esquece de passar esse vídeo adiante. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e fui!